Essa aula está sendo gravada para a turma de pintura digital para texturização do curso de Jogos Digitais da PUC Minas. Se você estiver vendo essa aula por acaso no YouTube, tem uma chance dela não fazer muito sentido para você. Essa aula é feita como material de revisão para os alunos que estão matriculados no curso e que assistem comigo aqui ao vivo a aula. Se por acaso você estiver vendo no YouTube, eu estou deixando um playlist lá com as aulas na ordem que eu gravo, para ver se faz um pouco mais de sentido. Os alunos que estão matriculados acompanham essa disciplina ao vivo e também pelo Canvas, onde as aulas estão numa ordem lógica. E a gente está chegando no módulo 4, que é pintura de personagem. Tecnicamente falando, não tem muita diferença de pintura de objeto, mas é uma prática boa e geralmente as pessoas especializam, né, em personagem ou em cenário, né, as pessoas querem essa especialização, principalmente no mercado lá fora. Às vezes é legal a pessoa, né, ter essa aula de à parte, esse exercício à parte, né, e como conferir à parte. E aí, vocês vão ver que eu já tenho, né, as aulas todas gravadas. Obviamente que eu não vou poder fazer todas essas aulas gravadas de novo no prazo que a gente tem no semestre. Eu vou fazer os tópicos principais, né? Então eu vou gravar versões novas dos tópicos principais. Geralmente a abertura de UV dá muita dúvida, é realmente onde a galera está ainda mais penando para conseguir um bom resultado. Então a abertura de UV eu acho super justo sempre gravar uma versão nova da aula, tá? E eu devo fazer uma pintura, pelo menos a primeira passada de pintura do meu modelo, né? Que é também onde a gente vai resolver algumas coisas sobre design, né? E tudo mais. Mas eu tenho aqui, ó, aulas separadas para pintura de cabelo, pintura de figurino, né? Eu tenho aula para bake de ambient occlusion, que é um negócio super legal para poder fazer volume no personagem, mesmo no personagem low poly, né? Tem essas aulas que os alunos que estão matriculados podem ver. Se você estiver no YouTube, tem as playlists, vocês vão encontrar isso em algum lugar por lá. Essas aulas estão públicas para todos os lados. Então, meu foco hoje é a abertura de UV. Né? Para isso, eu modelei um personagem. Né? Esse personagem eu acabei de modelar ele, então não sei se ele vai ter algum erro grave na hora que eu estiver abrindo o V. Né? É sempre bom conferir. Né? Eu já descobri um aqui, ó, um erro gravíssimo aqui, que a escala dele está 0,180, não é bom ter escalas variáveis assim, né? Geralmente essa escala é feita porque a gente modela as coisas gigante e na hora que a gente quer pôr no tamanho real, né, a gente, né, tem que fazer isso. Então lembra, escala sempre dá apply na escala e na rotação, para que a escala fique 1, a rotação fique 0. Tá? Isso é sempre bom para a gente. Eu não vou precisar do esqueletinho disso aqui, mas como eu sei que a turma, a essa altura do curso, já possui personagens modelados e irrigados na disciplina do professor Lipão, né? Então, deixa eu pegar aqui meu modo pose. Eu tô com meu personagem já rigado aqui, né? Então ele tem os bônus para poder fazer, tipo, animação, né? E fazer o mesmo conteúdo que os alunos estão fazendo no curso, né? Então a gente tem aqui um rig funcional, tá? Mas eu não vou usar o rig, eu quero só lidar com o personagem. Outra coisa importante, meu personagem, eu apaguei o UV dele. Não apaguei o UV dele. Então vamos apagar o UV dele. Não quero que tenha UV nenhum. Toda vez que a gente adiciona uma geometria no Blender, ele vem com um UV pronto. Isso só vai gerar uma bagunça aqui no meu mapa de UV. Não preciso dessa, sei lá, o resquício de um cubo que eu fui estrudando e foi embolando, né? Eu vou realmente fazer a abertura do UV do zero. Outra coisa que vocês vão perceber é que eu tenho apenas aqui, né? Deixa eu até salvar a versão aqui, que é essa versão da turma 1. Eu tenho apenas a aba de layout, porque eu fechei todas as outras. Né? Na verdade, eu faço isso de verdade, tá, gente? Parece que é um negócio só para aula, mas eu faço isso na vida. O Blender vem com 1000 abas. Eu não uso 1000 abas nos meus projetos. Eu prefiro ir abrindo na necessidade. Né? Quando você está com um projeto com 1000 workspaces, né? Tipo, e você não está usando eles são só uma perturbação ali da paz. Né? Então, eu vou realmente adicionando à medida que eu vou precisando deles. Então, isso é uma prática minha. Então, eu vou adicionar aqui, né, um espaço de trabalho para edição de UV. Como a gente sabe, não tem nenhum UV aqui. Né? E vocês vão perceber que eu tenho dois objetos, o cabelo e o corpo. O meu corpo ele possui os modificadores de espelhamento. E mesmo se o meu personagem tiver partes assimétricas,
eu vou abrir todas as partes simétricas primeiro e já deixá-las resolvidas antes de aplicar um mirror para fazer as partes assimétricas. Então, por exemplo, vamos supor que eu quero fazer o rosto dela e o torso dela. Vamos pensar que ela tem um casaquinho que vai ter um detalhe assim que é assimétrico. Isso quer dizer que eu vou precisar do torso assimétrico, mas eu não preciso das pernas de forma assimétrica. Eu não preciso dos braços de forma assimétrica. Eu vou precisar da saia, vou precisar do torso, do rosto é legal, o rosto não ser simétrico. O rosto simétrico dá uma certa estranheza, é legal fazer o rosto assimétrico. Tá? Mesmo que você tenha que desenhar o mesmo olho 2 vezes, né, é legal você ter essas diferenças que são naturais. Né? Eu mesmo tenho um olho menor que o outro. Né? Então, tem uma orelha mais para fora que a outra, né? Eu tenho, né, o rosto é torto, a mandíbula é para um lado. Então, é legal pensar que você não vai pintar de forma simétrica, mas, como eu falei, braços, mãos, pernas, pés, na orelha, talvez tudo isso possa ser simétrico. Então, depois de abrir um conjunto de peças, é que eu vou aplicar esse espelhamento. Outra coisa também, eu gosto de ver o tamanho da distorção das coisas. Então, eu não quero só abrir o UV, né? Eu quero também ver se a textura está ficando deformada demais, se ela está com bastante densidade de pixels, né? Eu não lembro qual que é o tamanho da imagem que eu pedi para o personagem, mas se alguém puder conferir para mim aí rapidinho, enquanto eu abro a aba de shading, tá? Vou abrir a aba de shading para já deixar configurado um material. Eu já tenho um material aqui chamado Color, nesse personagem. Eu tenho um material chamado Emission também. São resquícios de testes pré-aula. Né? São resquícios do meu planejamento de aula. Né? Não tenho um mapa de UV, mas eu tenho essa configuração aqui. A gente vê essa configuração na aula de pintura de objeto. Né? Essa configuração é o que a gente vai usar para poder pintar. Então, para os alunos que estão matriculados, vocês já viram isso em objetos, não tem por que eu fazer de novo. Tá? Ótimo, então é isso que eu quero fazer. Uma imagem que eu vou chamar de color. Eu não tenho nome para o meu personagem. Qual que é o nome do meu personagem? Ninguém falou nada. Então vou chamar Fernando. Então, se bem que não. Vamos dar um outro nome, porque Fernando eu já usei no semestre passado. Hã? Júlia. Já conhecemos a paixão de alguém. Tomara que dê tudo certo. Vamos torcer pelas pessoas. Cara, eu posso chamar de Ana Júlia só pra vocês ficarem com a música na cabeça o resto do dia? Então pronto. E aí, ó, eu vou pedir a imagem do tipo Color Grid. Né? A imagem do tipo Color Grid vai me ajudar a ver as deformações e também a densidade de pixels. Eu usei ela também em objetos. Então, tem aqui a minha personagem. Vamos batizá-la aqui. E vocês vão ver uma diferença também. Eu gosto de falar todas as variações que eu estou fazendo aqui para minha turma. Eles estão acostumados comigo. Vocês vão ver que eu tenho aqui a coleção Ana Júlia, mas eu estou chamando o armature de armature, a malha de mesh, o cabelo de hair. Isso é um maneirismo que eu estou pegando com a Godot. Estou trabalhando com a Godot. E na Godot, a gente tem muito processo de reciclagem que utiliza o nome. Então, se você batiza o nome do arquivo, né, só a coleção master com o nome e o resto você recicla, você tem uns processos de reaproveitamento na Godot que eu achei interessante. Então, eu comecei a fazer personagens que sempre chamam armature para ter certeza que vai alinhar todos os nodes lá dentro da Godot. Então, isso é um vício que eu peguei. Mas aqui, no nosso curso, a gente pede que tudo seja nomeado, né, de uma forma um pouco diferente. Né? Então, percebam que está um pouquinho diferente. Mas é isso. Eu também vou querer que meu cabelinho, né, meu cabelinho e meu corpinho, vou tirar aqui o V do meu cabelo também. São os testes que eu fiz pré-aula. Né? Então tá tudo rosinho, porque eu tirei os UVs, não tem os UVs. Tem o material aqui, só mais uma vez. Quem quiser tirar um print de como está organizado isso aqui. E agora sim, eu posso ir para o editor de UV para poder, né, tipo, trabalhar com esse boneco, tá? Então são 2 objetos, o corpo e o cabelinho.
Eu vou começar pelo corpo, depois eu venho no cabelinho aqui. Vou deixar já marcado o teste aqui por via das dúvidas, né? Ou seja, eu vou deixar aqui marcado para quando, né, eu tiver necessidade de ver a textura, já está marcado aqui. E vamos entrar no modo Edit para abrir o UV desse personagem. Tá? Só para vocês perceberem, estou apertando U para poder abrir a aba de UV. Eu já passei por isso também com vocês. Né? E não tem nenhum sim, tá? Eu limpei de novo só para ter certeza. Não tem nenhum corte, não tem nenhum UV. Qual que é a lógica aqui? Para roupa e para personagem, as costuras de uma roupa são seu guia. Tá? Observe na sua roupa onde estão as costuras. Tá? Observe onde estão as costuras. Essas costuras são seu melhor guia para abrir o V de personagem. Tá? Então, por exemplo, eu não estou de saia, mas eu posso pegar, por exemplo, o centro da saia aqui para separar o quê? A frente e a parte de trás da saia. Existem saias que são costuradas atrás. Então é bom você ver qual que é o modelo de saia que você está fazendo. Por exemplo, tem um modelo de saia. Deixa eu fazer isso aqui agora. Inclusive é um modelo de saia que está numa das minhas aulas gravadas. Tem um modelo de saia que a costura é atrás. Se a gente... Deixa eu fazer aqui um exemplo. Ela é aberta aqui. Né? Ela é aberta para aumentar o tanto de movimento que a perna pode fazer. Né? Se ela for fechada, você está travando a perninha da pessoa. Então tem saia que ela é aberta aqui atrás, tem saia que é aberta na frente, tem saia que é aberta na lateral. E isso aumenta o tanto de movimento que você permite que a pessoa faça. Se eu for fazer uma saia dessas, eu posso marcar o meu corte de UV atrás. Né? Então, de novo, veja o modelo da saia que você está fazendo, vê onde é que está a costura, né? E marca a costura disso. Eu também posso separar a saia da blusa, tá? Não tem por que eu manter junto, não vai me ajudar em nada na pintura, né? Eu manter a saia e a blusa junto, são duas peças separadas na vida. E se eu for tentar pintar a separação, por mais que eu seja bom de pintura, vai ficar um borrãozinho na divisória entre um tecido e outro. Então, nesse caso, é legal separar também. Então, eu vou vir aqui, ó, vou marcar os cortes aqui, e já comecei a marcar os cortes da minha blusa também, tá? Aqui eu fiz os braços encaixados, né? Fiz os braços encaixados. Malandro é o gato, que já nasce de bigode. Então, eu já vou separar também. A maioria das roupas a gente tem costura lateral, separa frente e costas também. Né? Então, isso aqui eu posso separar. Eu posso separar o tronco inteiro. Eu não sei ainda que tipo de roupa eu vou fazer, porque eu não sou tão bom no concept assim. Então, se eu for fazer uma blusa que tem uma gola aqui, por exemplo, não adianta, eu não vou modelar isso. Então, nesse caso, eu vou ter que pintar mesmo o detalhe. Se for uma gola rolê, uma gola mais alta, deixa todo mundo junto, né? Então, assim, a menos que eu tenha realmente um corte que coincida com a roupa, eu não vou preocupar com isso agora, não. Vou só separar frente e costas. E isso aqui eu vou deixar fechadinho assim, ó, no meu caso. Tem uns triângulos aqui que eu posso desfazer deles. Eu não preciso desses triângulos aqui. Pode ser todo quad aqui, né? Não precisa ser todo quad aqui. Não precisa ser triângulo aqui, não. Tem nada que vai me ajudar isso. Isso aqui eu vou deixar fechado porque meu braço ele é encaixado. Então, pode ser que no deslocamento do braço fique o vão. E eu não quero que, de repente, o personagem mova, a pessoa veja através do buraco do braço. Vou deixar fechadinho assim, né? Isso está me separando frente e costas do meu tronco, tá? Eu acho que aqui tá ok. Frente e costas, maravilha. Vamos esconder, então, essas partes aqui. Vou dar um hide aqui. No caso da perna, a perna ela é um cilindro. Eu não sei se ela está de meia, eu não sei se ela está com as pernas peladas. Então eu não posso ficar enchendo de corte de costura se eu não sei se vai ter costura.
Mas o sapatinho, eu acho que eu posso seguir essa linha daqui, ó. Mesmo que eu não saiba como é o sapato, acho que eu posso seguir essa linha. Acho que não tem problema, não. Fazer tudo emendado não é necessário, né? Então, vou separar aqui, ó. O que é perna do que é pé. E esse cilindro aqui, ó, eu vou marcar a abertura do corte por dentro. Porque eu tenho que preocupar menos se vai encaixar a pintura. Se eu marcar o corte por fora, é costura mesmo, é calça jeans, por exemplo. Pode marcar o corte por fora e pela frente. Pode separar a frente das pernas da parte de trás das pernas. Se você tem as pernas inteiriças, se você não tem só as pernas flutuando, trabalha como frente e costas também da calça. E segue o caminho da costura da calça mesmo, que é lateral de fora e lateral de dentro. Mas se for pele, a gente quer minimizar o número de cortes. Então a gente quer abrir como cilindro, deixando o corte na parte menos visível. Então, aqui, ó, ele vai separar isso aqui. Eu vou separar a sola também do sapato. Sola é um negócio que, na gambiarra, eu até tiro foto da sola e só colo. Né? Super fácil, você vai lá e, tipo, né, tira uma foto da sola do sapato e só carimba ali. Facilita bastante. E, gente, não subestima sola de sapato. Por quê? Vamos supor que você está fazendo um jogo em terceira pessoa. Então a gente está correndo. A sola vai sempre aparecer para a câmera. Então não é um pedaço que você, não vou pintar porque ninguém vai ver. Não, não, eu vejo o tempo todo. Se o personagem está de costas e está correndo, o tempo todo eu estou vendo a sola. Então é um negócio que dá para caprichar na pintura, inclusive. Né? Mas é um pé muito pequenininho. Talvez meu jogo seja top-down, então talvez eu não veja. Ou talvez seja um side-scroller, então talvez não seja tão importante. Né? Mas aqui, ó, eu já tenho separado os cortes da blusa, da saia, das pernas e do sapatinho. Tá? Agora, de novo, como eu não quero, né, tipo, a roupa confundindo com pele aqui, eu posso separar exatamente aqui, né, separar a manga do braço. Né? De novo, para não ter que ficar preocupando em pintar essa divisória. O corte já vai garantir que a divisória está feita. Então, isso aqui eu vou separar. E aí, marquei o corte aqui. Então, já está separando o braço do resto. Uma coisa importante também, sempre que você puder fazer uma mão encaixada, é uma mão na roda, porque o número de cortes da mão pode ser sempre maior que o do braço, se a sua mão é encaixada. Você pode realmente fazer 1 milhão de dedos, sem preocupar se vai encaixar no braço, se você está usando designs como luva, né, designs que separam isso. Design é para resolver problema, gente. Design não é para criar problema. Tá? Depois, se vocês quiserem ver, eu não vou abrir essa pesquisa, porque eu sei lá como é que está o copyright do YouTube, mas dá uma olhada em animações como os Flintstones, Manda-Chuva, animações antigas, onde todo personagem tem uma gravatinha separando a cabeça do corpo. Isso é porque nas animações eles ficavam trocando a cabeça do personagem, e se o design fosse inteiriço, sem a gravatinha, eles iam ter que trocar o corpo inteiro. Então, de novo, se eu tenho alguma peça no meu design que eu posso fazer ele encaixado, porque vai facilitar nos processos, né, já cria seu design pensando nessas coisas. Design é para resolver problema, não é para criar problema. Então eu não preciso abrir o corte aqui, nesse lado da luva, eu preciso só pensar que eu vou separar talvez o loop de frente e costas da manga, mas o braço eu não vou querer não. O braço eu vou tratar igual a pele. Então o braço vai sair inteiriço, com um corte só aqui, né? Eu não sei onde é que é o cotovelo. Vou acreditar que o cotovelo é aqui, ó. Né? Se estiver torto depois, isso é um problema para eu resolver depois. Deixa eu pensar nisso. A dobra, o cotovelo é a ponta, né? Então, eu posso fazer só isso aqui. Vai ficar melhor. Porque aí eu faço o cotovelo, eu deixo o cotovelo inteiriço. Né? Eu não quero perder a chance de pintar a bolinha do cotovelo.
depois eu penso na mão, o que eu fiz para a mão do personagem. Então, vamos selecionar aqui, selecionar esse cara aqui. Então, estou separando frente e costas dessa manga, né? Pensando que isso é igual tecido, né? Isso é, né? Dá para fazer só de um lado também, mas a costura, geralmente, ela vai, né, pegar, às vezes, num ângulo e do braço em outro. Separar frente e costas, eu acho que pode ser simétrico. Acho que não precisa se preocupar com isso, não. As maravilhas de ter uma mão encaixada, é isso aqui. Eu girei meu braço e a luva ainda está encaixada. Então, né? Isso são as maravilhas de um design encaixado. Eu quero talvez fazer um ajustezinho aqui na espessura do braço aqui. Ficou até melhorzinho o bracinho. Ó. E agora vamos separar a mão, tá? Mesma coisa de tudo que eu falei até agora. Frente e costas. Opa, vamos chegar aqui. Frente e costas, mais ou menos. Vamos separar essa base aqui. Essa base aqui é legal manter ela separadinha, né? Essa base. Vamos tratar ela como a parte de um cilindro, né? Mas o dedão é o meu BO. O dedão é sempre o BO. Porque a lógica é, eu quero poder pintar a unha de um lado e a digital do outro. Né? E meu dedão, para fazer isso, tem que ser aqui o corte. O que quer dizer que a separação não é tão objetiva assim, né? Então, vamos lá. Marque sim. Unha e digital. Gente, eu já fiz isso na vida. Alguém já me entregou um UV aberto no meio da unha. Foi triste pintar essa unha, porque não encaixava fácil. E era uma época que a gente não tinha pintura em software 3D, né? Então você tinha que pintar no 2D e ficar voltando no software 3D para comparar. Isso antigamente, né? Quando os computadores eram de pedra. Então, eu acho que eu vou fazer aqui, ó. Acho que um para trás. Aqui é a escolha do editor, entendeu? Vai no que você achar que vai funcionar melhor para você, né? Essa hora eu queria ter uma diagonal aqui, ó. Nessa hora eu queria ter uma diagonal aqui. A polícia da 3D não vai bater na minha casa, não, vai? Ó, o Lipão não ensinou isso, não. Eu tô fazendo isso porque eu quero, tá? Aí, ó, aqui não fica tão legal, ó. Aqui não fica tão legal. Aqui fica legal, mas aqui tem que... Talvez aqui. Tá, seja o que Deus quiser. É só um teste. Acho que não teria problema se eu fizesse com os cortezinhos quadrados, não. Mas, então vamos lá. Vamos voltar para o meu corte quadradinho. Estou fazendo um acima, né? Assim. Eu acho que eu prefiro fazer um abaixo. Novo, escolha do editor. Eu acho que essa parte do dedão ela acaba sendo mais, talvez mais visível. Porque esse aqui eu vou dobrar o dedão para dentro, né? Então se tiver mais emboladinho para dentro, acho que faz mais sentido. Então vamos fazer assim. E não precisa ser simétrico, não. Se você quiser fazer de um jeito aqui, de outro jeito para cá, novo, é a escolha do editor. Né? Por exemplo, eu estou sentindo o que é melhor para a minha pintura. E eu penso, será que é melhor pintar a palma inteiriça? Será que eu preciso de mais detalhe na palma, mais linha de marcação na palma? Né? Então, talvez
mas eu mantenho assim, tá? Eu acho que eu cortei todas essas partes aqui da mão. Dependendo da deformação, é legal marcar aqui também, tá? Dependendo do tipo de deformação que você está tendo na hora de abrir o V, isso aqui vai abrir igual uma caixinha, vai virar para fora e para lateral. Então, dependendo da deformação que você tiver, vale a pena você testar fazer essa marcação aqui nas extremidades. De novo, lembrando lá de objeto, né? Essa lateral aqui, ó, ela vai abrir para fora, né? E essa aqui vai abrir para frente aqui. Então, eu estou reduzindo a deformação quando eu faço isso, né? Eu estou deixando o espaço para abrir um pouquinho mais confortável, né? Então, você vai tentar minimizar as deformações da mão. Vai deformar bastante, mão deforma bastante, tá? Não tem jeito. Então, tentando minimizar. Maravilha. Vamos para a cabeça? Vamos para a cabeça? A parte principal para mim é o rosto. Não é? Não sei para vocês. Mas essa parte aqui é a parte principal. Se eu for fazer um rosto animado, talvez eu queira inclusive separar o rosto mesmo, para poder deslocar o V, né, e fazer troca de expressão. Então, a questão mesmo é tipo assim, se eu for fazer um rosto animado, talvez eu queira cortar aqui para realmente isolar o rosto do resto. Se ele não é animado, então eu não preciso preocupar tanto com isso. Eu posso também pensar que eu estou separando. Geralmente a gente faz isso para coisas que a gente usa a partir de foto ou de scan de rosto humano. A gente separa a cabeça igual uma caixa, fazendo esse corte aqui, ó, passando pela testa e passando ao redor da nuca. Isso aqui abre igual uma caixa, igual um cubo, né? Lembra, nossa cabeça tem quina no topo, no queixo e nas costas. Nossa cabeça ela é feita a partir de um cubo, ela tem frente, lado, topo e base. Então nossa cabeça ela é cúbica, tá? Então aqui eu estou separando basicamente topo, lateral, frente, né? Lembra, o meu V vai dobrar nesse rumo aqui, ó. Ele vai dobrar desse lado, né? Isso funciona, vai virar um T, igual um cubo. O maior problema disso é o encaixe, realmente, dentro do Atlas. Se você tem uma coisa em formato de T, vai realmente complicar. Não sei o que é mais interessante para mim nesse exato momento, tá? São escolhas. Eu posso também separar assim para ter frente e costas, não tem problema. Eu vou fazer, tipo, separar, né, tipo, o rosto, a parte da frente do rosto, da parte de trás. Né, se eu tiver com medo de, na hora de pintar, marca de expressão, essas coisas, não querer divisória aqui, mas também não querer, tipo, tanta informação para pintar. Né? E tem que lembrar também que o cabelo, a linha do cabelo vai pegar por aqui. Tá? Então, não, são decisões a se tomar. Tá? No caso, talvez seja interessante eu fazer o rosto separado para a gente pensar depois na coisa animada. Né? Não sei se dá tempo, mas se der tempo, é interessante. Então, eu vou separar o rosto aqui. E aqui, ó, a parte de trás da minha cabeça, eu vou separar só essas quinas aqui, ó. Lembrando que eu tenho que pintar o cabelinho aqui na lateral, né? Então, a linha do cabelo eu vou pintar aqui, né? E eu vou pintar a linha do cabelo aqui. Então, só preciso desses cortes aqui agora, esses 4 cortes que vão de uma quina até a outra quina. Tudo isso que eu falei é teoria. Né? Vamos ver na prática o que está acontecendo. Nada. Um monte de cubo. Né? Tem coisas separadas aqui, mas tem coisas que só Deus sabe o que está acontecendo. Vamos vir aqui. Né? Então, no geral, a coisa está certa aqui. Quem é que eu não cortei? As orelhas eu não cortei. E são elas que estão me dando, ó, um problemão, né?
Um problemão danado. Né? E elas são gigantes. Por que elas são gigantes? Senhor, né? Eu esqueci de transformar? Não. Enfim, elas estão gigantes. Deixa eu... Novo, o Blender não conseguiu resolver corte para isso. Então ele tentou dar um reset dessas faces. Avacalhou o rolê todo. Orelha é simples, gente. Orelha é frente e costas, sem problema, tá? Orelha é frente e costas. Tá? Deixa eu esconder minha cabeça aqui, ó. Então, eu quero separar essa parte aqui de trás, né? Eu quero separar ela, né? Assim. E eu acho que eu não preciso nem fazer esses cortes de deformação, não. Ó, Alt H. Vamos fazer de novo. Tão melhor. Tão melhor a vida. Tão melhor a vida. Deixa eu fechar aqui a imagem, só para vocês verem o V melhor. Novo, não está organizado do jeito que eu gostaria. Eu queria bem mais organizado que isso. Mas, já tem várias coisas aqui que estão funcionais. Né? Então, isso aqui é a perna. Né? As mãos estão aqui, os dois lados da mão. Isso aqui são os dois lados do braço, né? da manga. Isso aqui é o braço. Isso aqui é a parte de frente do torso. Né? Então, a gente tem aqui algumas coisas. Não está do jeito que eu quero, porque tem coisas que... Novo, eu estou abrindo só metade, né? É o problema do UV, né? Eu estou abrindo só metade das coisas. Né? Eu estou usando mirror, né? E o meu mirror, ele, tipo, me diz que não tem esses dados para ele poder abrir o V. Então, estou abrindo o V disso aqui, ó. Existe aqui as opções de eu pedir para ele espelhar o UV. Mas não é isso que eu quero. Eu quero poder pintar assimétrico. Então, de novo, essa é uma hora para a gente pensar em aplicar o mirror. Tá? Eu já riguei meu personagem, inclusive eu riguei só por causa desse pedaço da aula. Senão não tinha nem rigado. Que é, se eu fosse rigar o personagem, eu ia perder uma das vantagens de modelar espelhado, que é, você só tem que fazer a assimilação de um lado do grupo quando você está usando o espelhamento. Se eu crio um grupo .L e crio um grupo vazio .R, ele faz o espelhamento do assign. Então eu posso fazer só metade do rig. Se eu estou usando mirror, usar um symmetrize, não preocupar com os grupos de vértice, porque isso vai ser automatizado. Se eu for rigar depois, quer dizer que eu vou ter que ficar selecionando os vértices do lado direito, por exemplo, e criando um grupo de vértices, dando um assign. Então, isso é um trabalho que eu quero evitar. Né? Então, sempre que puder, riga o personagem antes de aplicar o mirror. Faz a versão simétrica do personagem antes de fazer a versão assimétrica do personagem. Diga, Thiago. Pois é, vamos lá. Quando a gente tem um rig, você está vendo aqui que eu tenho um grupo de vértice hands.l? O que acontece? Não existem os vértices do hand.r, ele é resultado do mirror. Quando você tem modificador, os vértices não são reais, eles não existem. Certo? Então, o que o mirror está fazendo? Ele está copiando toda a informação do lado esquerdo para o lado direito. Então, se eu criei um grupo de vértices, né, então vamos pegar aqui um que seja mais fácil de mostrar. Vamos pegar o forearm. Eu tenho forearm aqui e forearm. Então, esses vértices aqui, ó, pertencem ao forearm. Se eu dei assign aqui, ó, e criei um grupo vazio aqui, o Blender já deduz que ele tem que repetir essa influência nesse grupo aqui. Então, quando eu faço isso aqui, eu estou automaticamente já preparando o grupo direito. O mirror vai fazer essa transferência para mim. Se eu aplicar um mirror,
eu tenho que ir lá no outro lado, selecionar e dar assign. Então, para cada grupo de vértices que eu fiz aqui, se eu aplicar um mirror, eu vou ter que fazer para o outro lado. Mas como eu estou fazendo antes de aplicar um mirror, eu estou economizando tempo. Então, sempre que for fazer um rig, né? Ou mesma coisa para abertura de UV. A mesma coisa da abertura de UV. Ele está repetindo os meus cortes do outro lado. Os vértices não existem. Lembra, isso aqui é um modificador. Se eu jogar um modificador fora, metade do meu modelo desaparece. Esses vértices eles são um cálculo matemático, eles não são vértices de fato. Mas quando eu der apply, eles vão ser vértices reais. Então ele vai pegar todas as informações desse mirror e vai aplicar. Então quer dizer que se eu fiz grupo de vértices, se eu fiz o V, e depois eu dei o aplicar, ele já vai duplicar toda essa informação automaticamente. Ele vai falar assim, essa informação está no vértice do lado esquerdo, deixa eu duplicar para o vértice direito. Essa informação está no vértice desse lado, deixa eu duplicar para o outro. Mas se eu aplicar antes de fazer, não tem como ele saber. Isso, faz tudo simétrico, inclusive os cortes de UV. Inclusive os cortes de UV. Eu só vou fazer as simetrias depois de eu resolver essa parte aqui. Né? Então, primeiro eu faço tudo que é simétrico. E aí, na hora que eu precisar dar um apply, eu já resolvi um monte de coisa. Tá? Então, vamos lá. Eu vou fazer exatamente isso agora. Eu vou dar um apply. Né? Vamos sair do modo edit. Eu vou dar um apply. E agora eu tenho vértices dos dois lados. O que está acontecendo aqui? Porque eu dei apply, eu tenho as duas mãos. Elas já estão uma em cima da outra. Eu não preciso fazer isso. Né? Então, se você deu apply antes de abrir o V, você vai ter que sobrepor as partes simétricas. A gente fez isso com a modelagem de objetos. Não sei se vocês lembram, eu fiz isso com a modelagem de objetos. Eu fiz os objetos sem ter mirror. Então, eu tive que ficar combinando. E agora eu não tenho mais que fazer essa combinação. Então, deixa eu separar aqui todo mundo. Todo mundo aqui que é simétrico. E que eu quero que continue simétrico. Todas essas peças aqui, ó. Eu estou selecionando frente esquerda e direita ao mesmo tempo, tá? E todas essas peças aqui, eu quero elas simétricas. Tá? Então, estão todas sobrepostas. Eu quero, na hora que eu pintar uma manga da minha blusa, eu quero poder pintar. Inclusive, talvez essa daqui, ó, ela seja simétrica também frente e costas. Talvez eu não queira fazer ela com nenhuma assimetria. Tá? Orelha, a mesma coisa. Né? O sapatinho, base da luva. Todas essas partes que estão aqui são partes que eu quero simétricas. Quem ficou para trás... Opa, eu dei um zoom muito grande aqui. De novo. Acho que meu... Deixa eu dar um view all aqui. View all, frame all. Gente, travou? Não. Travou mesmo, olha só. Interessante. Deixa eu dar um save. E vamos dar um... Vamos fechar aqui. Travou feio aqui o Blender. Coisas de usar o OBS, gente. Toda vez que eu uso o OBS, quem assiste minhas aulas sempre sabe, né? Toda vez que eu uso o OBS, sempre tem uma surpresa. Aí, deixa eu aproveitar para apagar isso aqui, que eu não preciso dessas anotações aqui. E vamos voltar para cá. Então, essas partes aqui, ó, quer dizer, essa daqui não, essa aqui é a perna. A perna pode ser simétrica também, né? Esquerda e direita não tem muita diferença. Mas a saia, eu quero poder pintar as dobras da saia caindo de um lado para o outro. Então a saia eu não quero simétrico. A blusa eu não quero simétrico. Eu quero poder pintar as dobras caindo de um lado para o outro. Então se eu fizer simétrico, se eu pintar uma dobra, essa dobra vai ficar simétrica, não vai parecer orgânico. Eu não quero pintar o rosto também, nem o cabelo de forma simétrica. Então, todas essas partes aqui, ó, do meu objeto, eu quero abrir o V de novo delas. Okay.
Hum. Eu não fiz a seleção ainda, não. Eu estou só comentando que todas essas partes aqui eu quero que sejam simétricas. Então, deixa eu selecionar só as partes que eu quero. Eu vou ligar a minha sincronia aqui, ó. Vou selecionar essas partes aqui, ó. E agora está selecionado exatamente o que eu quero que seja assimétrico. Vou apertar o Unwrap. Tudo isso aqui agora é a parte que eu quero assimétrica. A gente vai ver aqui, ó, na distribuição das linhas, né? Antes era assim, espelhado, e agora não está espelhado mais. Tá? Tem uma série de ajustes que eu quero fazer. Eu quero poder pegar essa parte da cabeça e deixar ela mais ou menos alinhada, né, com o que eu quero. Ah, a parte de trás da orelha. Quero o que você estava falando. Fala alto essas horas para a gravação pegar. Não tem problema. Isso aqui a gente faz uma escala em x-1 e só gruda aqui, ó. Vamos pegar o nosso vértex aqui. Né? Opa, deixa eu fazer assim. Gente, minha tablet está me zoando hoje, só pode ser. Medium point, talvez. É todo modo vértex. Gente, eu estou sofrendo aqui. Vértex ativo, closest. Aí, beleza. Deixa a orelhinha aqui, né? A orelhinha, na verdade, eu posso pegar as partes da orelha e trazer para o lado da cabeça, né? Deixa eu tirar esse imã aqui. Por enquanto eu não estou preocupado em ajustar a densidade de vértices, não. Eu estou preocupado em ver se a direção das coisas está ok, né? E eu quero ver também, no caso, essas outras peças aqui, tipo a perna, por exemplo, ela está torta, eu talvez queira fazer ela ficar retinha, né? Coisas que vão me ajudar a pintar, caso eu tenha que pintar em outro software, tá? Então, eu não estou montando meu encaixe, tá? Eu ainda não estou montando meu encaixe. Eu não estou montando meu encaixe porque eu tenho que abrir o cabelo ainda. Então, eu quero só posicionar as coisas. Qual que é a rotação que faz mais sentido para eu pintar? Né? Então, meu braço na pose T é assim, né? Então, talvez faça sentido eu trabalhar com isso aqui. E a mão, mesma coisa. Talvez faça sentido eu fazer ela nessa direção, né? Porque, afinal de contas, né, essa é a direção que está lá no meu modelo. Né? Então, vamos deixar isso aqui. O sapatinho estava selecionado também, né? O sapatinho estava selecionado também, então vamos ter que encaixar ele de novo aqui. Né? Deixa eu voltar para o vértex aqui. E eu também quero ele mais retinho assim, né? Então, não, eu não estou ajeitando de fato essas coisas não, tá? Eu ainda não estou escolhendo a posição disso aqui não. Daqui a pouco a gente pensa nisso. Eu só estou posicionando, eu estou agrupando de um jeito um pouco mais lógico para mim, só para a gente ter aqui uma referência do que é o que. Também para caso alguém que está vendo entender, tipo, ah tá, isso é a orelha, isso é o rosto. Isso aqui é o resto da cabeça, então está próximo. Aqui, ó, o sapato e a perna. Vamos colocar junto só para vocês entenderem. Ó, isso aqui é o sapato e a perna. Né? Então, isso aqui está mais ou menos agrupado dessa forma. Diga. Só se for um jogo de manicure.
Que aí a unha passa a ser um negócio tão importante que você vai dar foco, destaque, né? Geralmente, ou você tem, por exemplo, situações onde a mão acontece de forma dramática, ou se a narrativa pede que você dê um close na unha, aí faz sentido. Você sempre pensa nos termos de importância. Por exemplo, ela por exemplo vai ser só um detalhe na mão, né? Então, por exemplo, um desenho até rapidinho, né? Então, eu pensaria nesses termos. Coisas que eu quero separar, que eu quero dar um destaque, são coisas que têm uma importância maior. Né? Eu não acho necessário separar a unha, não. Né? Aqui, ó, só para vocês verem, tipo, a minha... Né? Eu pintaria a unha aqui, né? Então, novo, não acho que faz necessário separar isso aqui, não. Tá? E é legal fazer as unhas meio assimétricas também. Eu acho que é legal fazer essas coisas de forma orgânica. Vamos pro cabelo. Vamos pro cabelo. E aí, porque meu cabelo ele é tipo um plano, né? Ele é né, um plano. Em teoria, eu poderia só fazer isso aqui, ó, unwrap e correr para braço. Tá? Ele é só um plano. Então ele não tem que fazer corte de UV. Tá? O que eu posso pensar é, se eu quiser realmente separar a franja, né? Então vamos ver aqui, ó. A franja está emendada aqui, ó. Isso aqui é a franja. Então se eu quiser realmente separar a coisa da franja, faz sentido eu separar o V. Outra coisa que faz sentido é se eu quiser reaproveitar a pintura de mecha. E aí talvez eu queira sobrepor as mechas. Aí nesse caso também faz sentido separar e sobrepor. Então, se vocês quiserem, por exemplo, eu vou pintar, tipo, umas mechas de cabelo e eu quero repetir a mesma mecha em todos esses lugares. Aí nesse caso, faz sentido separar, né, cortar todas as mechas e sobrepor elas. Você vai pintar uma mecha, vai pintar todas. Né? Então, faria sentido, às vezes, de repente, na franja. Né? Agora, se eu quero fazer um design, se eu quero ser um hair designer, eu quero fazer um design de cabelo, eu quero desenhar ele, então é melhor deixar as peças mais inteiriças. Então, separar a franja, né, da parte de trás, né? Então, pensar que você vai desenhar o caminho do cabelinho. Tá? Dá mais trabalho? Dá mais trabalho. Mas... Né? Marca sim. Então, aqui ele está desse jeito. Né? Se eu der um unwrap aqui, ele vai ficar um pouquinho mais retinho. Tá? Não tem problema se quiser juntar isso aqui, né? Se você quiser, por exemplo, emendar um no outro. Não vai dar nada errado. Vai. Né? Se você pegar todo mundo aqui e der, tipo, sei lá, uma escala em x igual a zero. Será que vai dar errado? Né? Eu só não vou fazer por quê? Eu tenho que entender que eu não posso passar uma linha daqui para cá. Senão na hora de animar ela vai cortar. Então, eu só não quero juntar por causa disso. É o único motivo pelo qual eu não quero juntar, para eu não perder a referência de aonde a coisa separa, né? Então, aqui o que eu quero, eu falei, eu quero desenhar tipo a franja para cá, o cabelo caindo para cá, então eu quero que isso aqui seja uma divisão natural do cabelo, né? E aqui mesma coisa, que eu vou querer provavelmente uma coisa que faça a divisão natural do cabelo. Já dá para ver que vai ser um porre encaixar isso no meu Atlas. Vocês conseguem entender que isso vai ser um porre de encaixar no Atlas? É muito comum um personagem ter um certo nível de customização. Tá? A gente não faz esse nosso exercício aqui porque a gente quer que vocês aprendam Atlas. Tá? Mas a gente sempre vou falar umas práticas interessantes. Cara, se você pode manter cabelo separado, quer dizer que você pode customizar a personagem trocando de cabelo. Entendeu? Então isso é uma coisa que favorece bastante. Se você tem material para roupa que recebe textura para roupa, também você está caminhando para um lado de customização, porque você meio que não vai afetar a pele do personagem, vai afetar só a roupa. Então, partes que são comuns, tipo o rosto, tem o material dele e tá lá no Atlas, no cantinho dele, às vezes até tem uma imagem só para ele, faz sentido. E vocês vão encontrar vários exemplos, se vocês começarem a baixar jogo, são assim, tem o material da cabeça, com a textura da cabeça, né, o material do corpo com a textura do corpo e o material da roupa com a textura da roupa, porque tem reciclagem e customização. Então a pessoa reaproveita. Aqui a gente está pensando que o personagem
Nem todo jogo é obrigado a fazer isso, essa otimização. É igual várias otimizações de código que vocês aprendem também, que às vezes você faz o código escalável, mas o jogo nunca vai ser escalado. Então você faz só porque é boa prática, mas não tem necessidade. Então você está fazendo, por exemplo, uma game jam, você chuta isso pro beleléu, né? Você está fazendo um jogo que você sabe que você não vai voltar nele, que é um jogo fechado, tipo um advergame, que é um jogo de propaganda. Você faz fechado e você pode relaxar. E se você sabe que o personagem não tem mudanças, se o plano é esse, se o personagem ele é estático o jogo inteiro, ele vai ser estático para sempre, você não precisa preocupar, né? A gente tem isso em jogos, né, tanto 3D quanto 2D, personagens que não mudam no decorrer do jogo inteiro, enquanto tem os personagens que têm alterações. Tem jogo que muda o modelo inteiro, tem jogo que não muda só a roupinha, muda o modelo inteiro, então não tem que preocupar. E aí é melhor que cada um personagem tenha tudo num Atlas só. Se você está trocando de modelo, faz um Atlas só para cada modelo. Mesmo que você tenha que reciclar a pintura e repetir pintura, essa redundância não é importante. É melhor você trocar tudo, né? Agora, se você tem... pode trocar o chapéuzinho, pode trocar a roupa, pode trocar um pedaço. Aí varia bastante, tá? Novo, isso aqui pode ser bem infernal de modelar. Meu cabelo, novo, eu estou considerando que você vai lidar com cabelos que não são simétricos, né? Então, isso aqui passa a ser um dos meus problemas de fazer o Atlas, tá? E aí, vamos juntar todo mundo, né? Aqui, ó, primeira coisa, densidade de pixels. Eu falei isso em objetos, isso é importante aqui. Qual que é a densidade de pixels que você precisa para esse personagem? Você vai dar close nele? Vai ser close no rosto? Então o rosto talvez tenha que ser maior do que as outras partes. Isso é muito comum, tá? É muito comum a gente ver em personagem o rosto, ele é expandido. Ele é expandido para que tenha detalhe nele, tá? Então se você vai dar close, talvez você queira ampliar exatamente essa parte, tá? Para ter essa possibilidade, né? Deixa eu deixar ele retinho aqui. Né? Então, isso é uma coisa que você tem que pensar. Se você vai pintar olhinho, detalhinho, essas coisas, e vai dar close nele, se você não vai dar close, relaxa. Se você não vai aproximar a câmera do rosto do personagem, não tem por que ele ter uma densidade diferente do resto. Mas é tão comum a gente querer dar close no personagem, né? Principalmente o rosto. O rosto é uma forma de comunicação humana tão potente, né, que é muito comum a gente ter essa ampliação aqui, tá? Eu talvez queira ampliar as orelhinhas também. Aí são os meus tics, meus maneirismos, tá? E aqui, ó, tudo tá na rotação que eu quero. Tudo tá meio que na área que eu quero. Mas antes de eu organizar, eu quero testar um pack. Essa é a hora de testar um pack, galera. Eu não testo o pack no começo, eu não testo o pack no final. Eu testo ele no meio do caminho, do tipo, o pack vai adiantar minha vida? Porque o pack, por exemplo, se eu só rodar ele, sem rotacionar as peças, e depois eu tiver que rotacionar, eu vou começar a invadir ilhas que ele organizou. Então é um trabalho que eu fiz que não serve para nada. Se eu mexer na escala também e depois vou pedir o pack, ele pode alterar a escala das coisas. Então, assim, eu tô com a escala, com a densidade ok e a rotação ok, agora é hora de testar o pack. Porque aí, com todo mundo selecionado aqui, eu vou lá no meu Pack Islands, e aí eu falo, pode escalonar todo mundo, para poder caber, mas não pode rotacionar. Se está sobreposto, mantém junto. Tá? Não vou mexer mais com muita coisa não, eu só gosto de uma margem um pouquinho maior. Na hora da pintura de textura é legal ter uma margem um pouquinho maior. E aí, ó, o que acontece? Se essa organização tiver ok para você pintar, está pronto. Tá pronto, pronto. Tá? Porque isso aqui é chato de trabalhar e isso aqui é chato de trabalhar. Essas formas em T, elas são chatas de organizar. Então, vamos lá, vamos dar um novo pack aqui. Deixa eu fazer aqui. Eu talvez queira uma margem um pouquinho maior.
Back Island. Novo. Ele vai reduzir as ilhas para poder encaixar na área. Então, essa escala é que ele vai reduzir as ilhas todas. Ele não vai fazer uma escala individual para cada uma, não. É uma escala geral, tá? Ele não vai rotacionar as minhas rotações. Então, ele está usando a margem a partir da escala, mas eu acho que talvez eu queira uma margem um pouquinho maior. Ainda acho que está muito grudado. Um pouquinho melhor. Um pouquinho melhor. Tá? Agora eu vou pedir para ele limitar os limites para a imagem, né? Se eu quiser dar uma escala maior aqui ainda eu posso. Se eu quiser dar uma outra aproximada, eu posso. 3 ficou muito. Vou fazer mais uma vez, só porque 3 está muito. 3 está muito. 0,16 talvez? Parece um valor tão aleatório, mas eu roubei ele de outras áreas do Blender. Vocês vão encontrar isso em algum outro lugar no Blender e falar assim, talvez deve ser daqui que o Blender que o Dan pegou. Então, acho que aqui está ok. Acho que aqui está ok. E aqui, ó, o que eu posso fazer aqui? O que eu posso fazer aqui? Posso aumentar a cabecita. Posso. Ficou num lugar bom que eu posso aumentar ela. Quem mais que eu posso aumentar? Ou seja, agora eu estou sendo o editor da coisa. Eu não sou doido de pegar uma coisa automática e só aceitar ela como verdade, não. Né? Aqui está tudo zoado. Né? Vamos pegar esses caras aqui. Esse aqui está tudo zoado. Vou ter que fazer de novo por causa dessa orelha. Não tem problema, não. Isso aqui é fácil de eu resolver. Esse foi um dos que eu não sobrepus direito. Né? Então posso aumentar um pouquinho esse aqui. Mão também é legal de aumentar. Mão é legal aumentar um pouco. Deixar ela um pouco maior. Tá? Eu gosto de fazer escala com o Ctrl e o Shift e repetir o valor nas duas partes. Né? Então, se eu peguei isso aqui e dei uma escala de, sei lá, 1.2 ou 1.3, eu quero fazer isso no outro lado também. Né? Então, eu vou pegar isso aqui e dar para a gente uma escala de 1.3, né? 1.2. Né? Então, mão é legal fazer isso aqui. Isso aqui é a base da luva. Eu não vou me preocupar demais com a base da luva, não. Mas eu também vou dar uma escalinha nela para poder ficar mais aproximado. E eu vou editar tudo que eu acho que, tipo, não tá ok, sabe? Todas as partes que eu, nesse tanto de Ctrl Z que eu fiz, eu fui perdendo, né? Todas as partes que eu falei, não, peraí, eu, tipo, perdi o meu mirror, né? Eu perdi a coisa do mirror. Não tem problema, né? Aqui eu volto lá e faço o encaixe da coisa, né? Talvez queira um pouquinho mais. Depois eu faço alinhamentos. O que mais está me incomodando na orelha são as partes que eu tenho a impressão que eu esqueci alguma coisa. A culpa, eu sempre acho que a culpa é minha, tá? Nunca acho que a culpa é do software, não. Né? Então, maravilha. Ainda tem umas áreas sobrando aqui, ainda tem uns negócios que talvez dê para trabalhar melhor, né? Se eu puder aumentar o cabelinho, é legal também. O cabelinho ele está muito perto do rosto, né? Então, se eu puder aumentar ele um pouquinho, tá? Lembrando que essas coisas, igual a nuca, eu estou considerando que ninguém vai ficar vendo a nuca, né? Porque o cabelo está tampando.
Mas se minha nuca não fosse tampada, eu ia dar escala igual na do rosto, né? Para poder ter a mesma densidade de detalhe nos pelinhos e tal. Então, se você vai trabalhar a cabeça mais visível, né? Então, tem essas variações a se fazer, tá? Ó, eu acho que tá ok. Eu não preciso juntar tudo bonitinho, bonitinho, não. No mundo ideal, eu ia querer, tipo, manter tudo que é do braço na mesma área, tudo que é do torso na mesma área, né? Mas não, a gente não pode vencer todas, né? Então, né, às vezes é melhor ter um melhor espaço de pintura, né? Do que ficar 1000 horas tentando fazer um puzzle. A menos que você esteja se divertindo no processo. Faz o puzzle, né? Vamos ver como é que tá aqui. Tá, então dá pra ver que eu tenho mais densidade aqui e menos densidade nessas mangas. Essas mangas foram as que mais sofreram com a deformação, tá vendo? Elas têm menos densidade, a letra está maior aqui. É o problema da esfera, não sei se vocês vão lembrar da minha aula quando eu falei da esfera. Não tem jeito. Aqui ela tem uma densidade boa, aqui a densidade está ruim. Se a manga for importante, talvez seja também uma área que eu queira ajustar a escala aqui, né? Para poder ter uma pintura melhor, né? Então, talvez seja uma coisa que eu queira aumentar o tamanho. Eu não tenho muita área para isso, não tem muita negociação aqui para minha manga, não, né? Talvez se eu sobrepor todas elas, né? Talvez se eu fizer todo mundo junto, talvez facilite, mas eu não tenho muito espaço para ampliar ela, não. Então, assim, dá para ver aqui o tanto de espacinho que eu tenho. Nesse caso, talvez eu queira, talvez seja melhor lidar com um cabelo maior, né, ou alguma coisa assim, né. Vamos brincar com isso aqui. Vamos jogar a mão para baixo. E vamos jogar o cabelinho para cima, assim. Eu não vou ter muito espaço de barganha aqui não, viu? Não tem muito espaço para brincar com esse pedaço, não. Então, paciência, né? Seria realmente o caso de eu ir movendo coisas até chegar num espaço onde eu falo assim, não, aqui eu posso colocar a minha manga um pouco maior. Talvez, se eu juntasse todas, talvez colocar ela aqui, talvez, e trocar com o braço, talvez. Mas enfim, esses são os problemas que eu lidaria no caso da finalização. Não dou o pack e falo, tá pronto. Eu dou o pack, dou uma conferida, vejo se tem alguma melhoria, vejo se tem alguma coisa que eu posso ganhar mexendo nele, tá? E se ele estiver muito zoado, não tem jeito. Se ele estiver muito zoado, é hora de abrir mão dele e fazer na mão, né? É hora de ir posicionando e fazer o puzzle mesmo até ficar do jeito que você quer. Mas aqui acho que está bem ok. A maioria das coisas está bem alinhada. As únicas coisas que me incomodam com as separadas é realmente as mãos estão muito afastadas e as mangas estão muito afastadas também. Então, essas são as partes que mais me incomodam, né? Não me incomoda a ponto de eu querer mudar, né? Mas seriam as áreas de maior incômodo aqui. Beleza? Tranquilo, pessoas? Alguma pergunta? Diga. Cara, o que acontece é o seguinte. Deixa eu colocar a imagem aqui de volta. Vamos selecionar essa beirada aqui, né? Vamos pegar a mão. A mão é um bom lugar. A mão é um bom lugar, ó. Né? A mão tá aqui, ó. E o cabelo tá aqui, certo? Isso. Mas você tá vendo que a mão tá perto do cabelo aqui, certo? Se eu colar isso aqui, né? Então a pergunta, se eu tiver entendido errado, é essa hora de me corrigir. Hein? Se o negócio é colado assim, certo? Ou seja, uma ilha está colando na outra, não é essa a pergunta?
Então tá. Tá vendo? Por que você não ligou o esquema que você delimita a movimentação dentro da área da UV e arrasta o máximo que dá? Pois é, na verdade eu fiz isso. Esse aqui é o máximo que deu. Porque a mão ali, por exemplo, eu consigo colar ela mais. Pois é, mas aí tem um problema. Porque você tem que lembrar que essa margem você colar, ela vai colar aqui. Então é a mesma coisa de estar do lado de um do outro. Porque a textura, a tendência da textura por padrão no motor, ela ser repetitiva. Se você não fizer isso, você vai ter que lembrar para toda textura que você fez isso, você tem que ir lá e pedir para ele fazer o extend, que é estender as cores em todos os objetos. Se você tem uma pipeline onde você garante que todo mundo vai marcar o extend, ou então se o seu diretor técnico falou, não, vamos ligar o extend em todas as texturas, então você pode colar. Porque o extend, ele vai pegar a cor do último pixel e esticar para as laterais. Agora, se ele estiver usando clip, por exemplo, clip corta e começa a fazer transparência. Então vai começar o quê? A aparecer alfa na beirada do seu rosto. E repeat vai começar a pegar a cor do outro lado. Então tem esses três métodos de expansão da imagem. Né? A gente tem o repeat, repate não, né? Repeat, o clip e o extend. Esses são os mais comuns. Tá? O clip ele corta a imagem, ou seja, a imagem acaba, então começa a vir transparência. O repeat ele vai colocar uma repetição da imagem, então é o mais comum. Então ele vai repetir, então vai começar a pegar a cor do lado do mesmo jeito. Né? E o extend ele vai pegar a última cor do último pixel e esticar para todos os lados. Né? A gente tem isso no Blender, a gente tem essas opções exatamente aqui, ó. Repeat, Extend, Clip. E tem um espelhamento também, esqueci do espelhamento. O espelhamento ele vai espelhar a imagem e depois espelhar de novo. O espelhamento também funcionaria para a gente evitar o problema da cor. Né? A gente faz isso, inclusive, para repetição de paralaxe em jogo. Né? Você fala assim, repete a imagem para mim, porque elas não encaixam. Então vai repetindo para mim que substituir uma textura encaixável, você colocar o mirror, ele meio que dá uma enganada boa. Tá? Então, lá no motor, todos eles teriam que estar marcados aqui, obrigatoriamente, para você poder colar os UVs. Se eu não sei, melhor não arriscar. Tá? Se eu não sei, melhor não arriscar. Mas, de novo, se isso for uma garantia na produção do seu jogo, você pode. Você pode colar mesmo, aí você não tem problema nenhum colar. Tá? Mas aí são boas práticas. Tipo, geralmente, se você é um prestador de serviço, não tem como você saber o que a equipe está fazendo. Eles te mandam e nem sempre eles te dão instrução técnica bastante, para você saber se você pode ou não. E geralmente eles vão pedir revisão do jeito que dói mais no seu corpo, que é, você já pintou a textura, o jogo já está para lançar e você fala, então, tem um problema na sua textura, tem como você arrumar? E se você colou os UVs, o jeito de arrumar vai ser ter que escalonar o UV, escalonar a textura e pintar a borda, que é um porre melhor não fazer. Então, é preferível pecar por prevenção, né, do que ter que lidar com o erro. Mas é possível, tá? Não é um tabu do tipo, não pode. É possível resolver isso. Beleza? Então, pessoas, esse é meu V. Quer dizer que na semana que vem eu posso pintar esse personagem. Né, vou reservar ele para pintar. Né? E aí semana que vem eu vejo como é que eu pinto esse negócio aqui. Né? Aí seja o que Deus quiser. Porque eu não tenho concept para isso não, gente. Eu modelei, mas não tenho concept não. Não sei como é que eu vou fazer não. Então, eu não tenho um plano. É tudo freestyle aqui nesse personagem. Né? A gente vai descobrir isso na semana que vem. Beleza? Então, vou encerrando aqui. Obrigado por quem assistiu comigo ao vivo. Obrigado por quem assistiu isso gravado. Espero que ajude alguém de verdade.